Glorificado seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu exalto ao Deus dos deuses nesta manhã, ao Senhor dos senhores, ao Espírito Santo, ao nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, a majestade, o poder e o domínio. Eu tenho somente que agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor Ele tem me concedido de uma forma maravilhosa, de uma forma sobrenatural. Deus é bom o tempo todo. Eu estou aqui em Belford Roxo, no Rio de Janeiro, e eu glorifico a Deus por esta oportunidade que o Senhor Ele tem me concedido de estar aqui para louvar o seu nome, agradecer o seu nome. E um tempo maravilhoso hoje, um tempo bom, mais ou menos, nem frio nem calor, nublado. Eu sou o pastor Nelson Alves de Andrade, professor de teologia, professor também de português e inglês e outras formações. Eu quero nesta manhã fazer uma live sobre sacrifício de louvor. Conforme a perspectiva bíblica é a oferta contínua de adoração a Deus, mesmo nos momentos mais cruéis, mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Deus, Ele está presente em cada situação, em cada adversidade, e é uma atitude que sai de um coração arrependido, que sai de um coração que reconheceu o domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre as suas vidas. É uma atitude de gratidão, de reconhecimento da grandeza de Deus, que é manifestada em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às provações desta vida. Nós exaltamos a Deus, glorificamos a Deus, porque Deus, Ele é o Senhor das nossas vidas. E nós vamos falar sobre o sacrifício de louvor. Um conceito bíblico, nós vemos em Hebreus capítulo 13, versículo 15, o sacrifício de louvor é um tema, na realidade, que nós encontramos na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, quando nós observamos a expressão desse sacrifício de louvor, daquela pessoa que oferece a Deus, através dos seus lábios, esse sacrifício. E é o sacrifício que nós temos que oferecer a Deus, são sacrifícios, na realidade, espirituais, e nós, através do sacrifício de louvor, nós expressamos a nossa gratidão, a nossa adoração ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Nós confessamos o nome do Senhor, proclamamos o nome do Senhor através do sacrifício de louvor, e nós podemos assim entender que o sacrifício de louvor é algo muito especial. É uma expressão de adoração. É a oferta de adoração a Deus, mesmo em tempos de dificuldades, que nós podemos assim reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o domínio de Deus, o governo do Senhor em toda a terra e em nossos corações. Quando nós falamos de sacrifícios, nós podemos relembrar Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Nós somos a morada de Deus. Deus habita em nós. Ele está em nossos corações. De uma forma maravilhosa, de uma forma toda especial. Nós somos templo de Deus, o templo de Deus vivo que habita em nós. No Antigo Testamento, existia o sacerdote da tribo de Levi, que era responsabilidade do sacerdote
oferecer a Deus todos os tipos de sacrifícios que eram requeridos pelo Senhor. Deus exigia sacrifícios ali naquela época e os sacerdotes então ministravam, oferecendo a Deus todos os sacrifícios que nós podemos observar no Velho Testamento. Pedro, 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 9, diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E no Antigo Testamento, o homem ele estava separado de Deus. Havia uma grande separação. Havia o tabernáculo, e o tabernáculo havia o véu que separava o homem de Deus. Já na nova aliança, o véu foi rasgado e nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, adorando em espírito e em verdade. E existe um sacerdote, você e eu somos filhos de Deus e filhas de Deus, somos feitos reis e sacerdotes pelo Deus Todo-Poderoso. Através da redenção de Cristo, através da expiação de Jesus, nós fomos feitos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, com o objetivo de anunciar as virtudes do Senhor, com o objetivo de anunciar a glória de Deus ao mundo. E Deus propõe soluções temporárias para o problema do pecado. Assim, uma vez por ano, o sacerdote, ele entrava no templo, ele entrava no santuário e ele oferecia o sangue de um animal puro, que na realidade já simbolizava, já significava o sacrifício de Jesus. Deus recebe o sangue desse animal como compensação pelos pecados do povo, ano por ano. Anualmente havia ali o sacrifício. E você pode até perguntar, mas por que sangue? Em Levítico capítulo 17, versículo 11, afirma que a vida da carne está no sangue. Por isso o sacerdote coloca o sangue na presença de Deus para a expiação dos pecados do povo, o que na realidade não era um sacrifício perfeito, porque quando nós estudamos o livro de Hebreus, o que é que nós podemos ver? Podemos observar que no livro de Hebreus o sacrifício do Velho Testamento era imperfeito. Porém, no Novo Testamento, nós observamos o sacrifício de Cristo, um sacrifício totalmente perfeito na cruz do Calvário, e o homem tem livre acesso à presença de Deus. Ele pode entrar no santuário e adorar o Senhor. E os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. E Deus está em busca de verdadeiros adoradores. Portanto, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Você pode adorar e glorificar o nome do Senhor. E nós observamos Mateus 1:21, que fala: e dará à luz um filho, e chamarás de seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vemos então aí, Jesus veio, ele teve uma vida normal, de tentações, de lutas, tristezas, dificuldades como ser humano, mas na cruz do Calvário ele foi sacrificado. Ele deu a sua vida por nós. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: que você venha conhecer a Jesus como Filho enviado de Deus, que veio e entregou a sua vida por nós. E esse sacrifício, na realidade, foi o maior sacrifício na história da humanidade. E a palavra do Senhor nos diz, em Romanos capítulo 12, 1-2, o sacrifício que nós temos a oferecer são espirituais. E a Bíblia nos diz claramente quais são uns desses sacrifícios, que está em Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus,
que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os sacrifícios que nós temos para oferecer são na realidade o nosso corpo, a nossa vida, a nossa alma, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós abrimos os nossos olhos cada manhã, a nossa voz de gratidão e exaltamos a Deus, expressamos a nossa gratidão ao Senhor, entregando a nossa vida a cada dia, entregando o nosso coração, para que Ele possa habitar em nós, viver em nós, e Ele faz morada em nós. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós e nós somos o templo do Espírito Santo. Portanto, Hebreus 13:15 diz: portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos nossos lábios, que confessam o seu nome, que adoram o seu nome, que glorificam o seu nome. Um dos sacrifícios que temos a oferecer é justamente a nossa adoração. E o louvor, ele implica na expressão do nosso coração, em ações de graças, em atitudes de louvor, em atitudes de reconhecimento pela soberania do Senhor. Porque Deus, ele é soberano, Deus, ele é grande, Deus, ele é perfeito. E alguns momentos pegamos a nossa atitude interna e colocamos ela para fora. Tudo que está dentro de nós, do nosso ser, que deve louvar o nome do Senhor, a nossa boca, os nossos lábios, os nossos dons, os nossos talentos. No hebraico, a palavra louvor tem vários significados. Um deles é aquilo que expressa algo. Você não pode louvar o Senhor com uma cara triste, mas você vai louvar ao Senhor com toda a gratidão, com toda a expressão, com todo o gesto do seu corpo. E o outro é brilhar. Louvor também significa fazer um show. Você sabe o que significa fazer um show? É mostrar alegria, é expressar a tua alegria, expressar a tua gratidão. É você falar o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso, especial. E Deus, na realidade, Ele é rico em misericórdia, em poder, em operar maravilhas. O Senhor, Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos feito viver uma vida de realeza na sua presença. E louvai ao Senhor porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. 1 Crônicas 16, primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 34. E existe um princípio espiritual que diz que o louvor acelera a vitória. Quando nós começamos a louvar a Deus, quando nós agradecemos ao Senhor, nós estamos expressando a nossa gratidão, o nosso reconhecimento pela bondade do Senhor. Então louve, porque quando nós louvamos, a nossa vitória, ela na certeza está garantida. E em 2 Crônicas, capítulo 20, conta a história de Josafá, que estava cercado por um grande exército. Não existia escapatória. E você pode estar se sentindo assim também diante de uma situação, diante de uma batalha, diante de uma luta muito grande, mas perceba que você, quando começa a louvar a Deus, as portas se abrem. Agora eu estou lembrando aqui de Paulo e Silas, quando estavam presos, quando estavam lá no cárcere, eles começaram a louvar a Deus. Eles haviam sido açoitados, mas eles não estavam murmurando, muito pelo contrário, estavam glorificando o Senhor. E as portas das prisões foram dilaceradas, foram abertas e eles ficaram livres. E quando nós
Vemos 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 14, 15, 16, 17, 18 e 21. Não saber o que fazer diante de uma situação difícil, mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E o que aconteceu? Eles começaram a louvar a Deus, a glorificar a Deus em coro altissonante, em alta voz. Imagine então a situação. Eles estão saindo com um exército maciço de gente e colocaram o grupo de louvor e adoração na frente. Eles não tinham nenhuma arma natural, mas eles tinham vestes de louvor, sacrifícios de louvor, louvando a Deus. E quando começaram a cantar, quando começaram a dar louvores a Deus, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Eles começaram a louvar, eles começaram a glorificar o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, nos revela, nos mostra que Deus habita nos meios dos louvores. Está se passando por situações complicadas nesta manhã, louve a Deus. Comece a louvar a Deus e você vai ver o grande livramento do Senhor. Segundo Crônicas 20, 24 a 25, nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra e nenhum escapou. E vieram Josafá e seu povo para saquear seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Quando eles terminaram, tinham tantos despojos que eles demoraram 3 dias para carregar tudo. E é tudo isso que Deus espera de você. Nós podemos observar como Deus ele faz, como Deus ele fez, como ele está fazendo, como ele fará maravilhas no meio do seu povo, quando nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor. Portanto, o louvor é a expressão da nossa adoração. É a oferta de adoração a Deus, mesmo em tempo de crise, mesmo em tempo de dificuldade. Vamos abrir a nossa boca e vamos louvar ao Senhor. Louvando ao Senhor a todo instante, reconhecendo o seu grande amor e a sua grande misericórdia. O sacrifício de louvor é fruto dos lábios. O louvor genuíno é considerado um sacrifício que se manifesta através de um ato de confessar o nome do Senhor, mostrando ali o teu reconhecimento da tua dependência de Deus, quando nós oramos, quando nós louvamos, quando nós glorificamos, abrimos a nossa boca e adoramos o nome do Deus Todo-Poderoso. O sacrifício de louvor é uma resposta à salvação oferecida por Deus. É um reconhecimento da graça e do amor divino. A graça é favor imerecido. Eu não merecia, você não merecia, mas Ele enviou o seu próprio Filho para a propiciação dos nossos pecados. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, adorando e glorificando o seu santo nome. Como é que nós podemos então praticar esse sacrifício de louvor? Primeiro, em tempo de alegria, louvar a Deus em momento de bênçãos e vitórias é muito natural e importante, mas não somente em tempo de alegria. Muitas vezes o louvor ele flui realmente de um coração que está passando por muita angústia. Tem até um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Quando o nosso coração está dominado pela angústia, o Espírito Santo ele nos convida a louvar a Deus. O Espírito Santo ele nos convida a glorificar o nome do Senhor. Também em tempo de luta, louvar a Deus em meio às dificuldades e provações é um ato de fé, um ato de confiança na fidelidade de Deus, sabendo que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E o louvor também é gratidão, né? Louvar a Deus com gratidão. Cultivar um coração grato a Deus, reconhecendo as suas bênçãos, reconhecendo o seu cuidado em todas as circunstâncias, em todos os momentos, como o Senhor, Ele tem cuidado de cada um de nós, como Ele tem cuidado da minha vida, como Ele tem cuidado da tua vida. Portanto, louve a Deus nesta manhã. Também através da oração e adoração. A oração e a adoração são formas de expressar o sacrifício de louvor. São formas de nós reconhecermos o Senhor. O sacrifício de louvor a Deus também é demonstrado pelos atos da bondade, de serviço ao próximo, das nossas ações para com o próximo, do nosso compartilhamento de coisas boas com pessoas que necessitam, com pessoas que precisam. Aí nós temos, por exemplo, Jó. Jó, ele, em meio à perda de bens e familiares, ele decidiu louvar ao Senhor. E nós observamos Jó dizendo, lá nos capítulos finais, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Nós observamos Paulo e Silas, como nós já falamos, na prisão, eles resolveram louvar a Deus, eles resolveram glorificar o nome do Senhor. E nós vemos no livro de Salmos, o salmista, ele expressa as suas obras, as suas angústias, as suas lutas, mas sempre na esperança de ver a bondade do Senhor. O salmista, ele diz, esperei pacientemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus, ele atende a oração de um justo, a oração de uma pessoa quebrantado diante da sua presença. O sacrifício de louvor é uma prática que transforma as nossas vidas, que nos fortalece a fé, demonstrando a confiança em Deus em toda e qualquer situação, em toda e qualquer dificuldade. Portanto, que nesta manhã nós possamos adorar o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Vamos adorar ao Senhor nesta manhã, através do nosso louvor, através da nossa gratidão, expressando a nossa gratidão ao Senhor. Estamos praticando a verdade ou estamos nos apegando simplesmente a regras ou a rituais? A partir do momento em que nós começamos a crer no Senhor, embora possamos orar, ler a Bíblia e cantar hinos todos os dias, frequentar a igreja do Senhor, louvar o Senhor e ouvir sermões durante a semana, será que isso realmente envolve adorar a Deus em espírito e em verdade? A palavra do Senhor nos diz que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Você é esta pessoa que está adorando o nome do Senhor, que pode adorar o nome do Senhor. E Jesus, ele revelou na realidade claramente as pessoas, a vontade e as exigências de Deus. Não importa onde as pessoas adorem a Deus, elas devem, na realidade, seguir a intuição do seu coração, não devem seguir nenhuma regra ou cerimônia, mas adorar a Deus em espírito, louvar a Deus em gratidão. Esse também é o nosso princípio da prática da nossa adoração. Através do sacrifício de louvor, nós adoramos e glorificamos o nome do Senhor. A vida espiritual normal, meus queridos, é uma vida vivida diante de Deus. A orar, nós devemos aquietar o nosso coração.
colocar diante de Deus a nossa oração, estudar a sua palavra, ouvir a palavra do Senhor, desfrutar da palavra de Deus em nossas vidas. Quanto à oração, não se trata de dizer algumas palavras que soem bem, ou desabafar em lágrimas perante Deus para mostrar o quanto você está em dívida. Antes, o seu propósito realmente é você treinar o seu espírito, deixar esse fluir do espírito em louvor e adoração diante da presença do Senhor. Nós dependemos de Deus e nós precisamos amá-lo, glorificá-lo em espírito e em verdade. Portanto, que você adore a Deus neste dia, que você adore ao Senhor nesta manhã, dizendo para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a tua vontade. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. O que é o sacrifício? O sacrifício é uma oferta. E nós vamos entregar ao Senhor nesta manhã o nosso coração, o nosso louvor. Louvor é um ato de glorificar, é um ato de exaltar, de enaltecer, é um ato de engrandecer a majestade do Senhor. E a Bíblia revela: portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifícios de louvor, que é o fruto dos nossos lábios. A pessoa que foi alcançada por Jesus, ela deve ser uma pessoa agradecida. Portanto, seja agradecido neste dia, seja agradecido nesta manhã, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele tudo fará. Eu glorifico a Deus nesta manhã, eu glorifico a Deus neste dia, pelas bênçãos do Senhor. O louvor é a oportunidade de permanecermos na bondade de Deus, de permanecermos na presença do Senhor nosso Deus. E sacrifício de louvor significa você realmente abrir o teu coração, deixar o Senhor entrar na tua vida e habitar e fazer morada. Louvado seja Deus. E que o sacrifício de louvor esteja continuamente em nossa boca, continuamente em nossos lábios, e que nós possamos neste dia dizer: Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Então louve ao Senhor a cada momento, a cada manhã. Louvado seja Deus. E eu quero orar com você nesta hora. Pai amado, Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua grande misericórdia, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor que nos ajuda a trilharmos o caminho santo, a trilharmos a vereda da justiça. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus nesta manhã porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. E quando nós louvamos a Deus, nós dizemos: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, nesta manhã, pelo teu cuidado, pela tua maravilha. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei
o que Ele viu em mim. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que deveria ser. Mesmo assim, Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, eu só quero adorar. Portanto, adore a Deus nesta manhã, em espírito e em verdade. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Em espírito e em verdade, nós adoramos o Senhor. Portanto, meu lindo, minha linda, que você possa nesta manhã louvar a Deus, agradecer a Deus, tá? Vamos cantar mais um louvor aqui. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que neste dia você possa louvar a Deus, agradecer a Deus em espírito e em verdade. Portanto, meu lindo, minha linda, que Deus te abençoe, que Deus te ajude de uma forma toda especial. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Uau, 1000 coraçõezinhos aí. Que Deus abençoe, que Deus ajude.